Olá, boa tarde. Que bom estar com você aqui na TV Assembleia, dentro do portal da Assembleia. E hoje nós vamos falar sobre direitos. Nós estamos recebendo aqui no quadro Sala de Entrevista o defensor público do Estado do Maranhão, defensor público geral, o doutor Alberto Bastos. E vamos falar sobre diversos temas. É sempre uma satisfação tê-lo aqui. Como é que o senhor está? Tudo bem, Juraci? Boa tarde. É um prazer mais uma vez estar aqui contigo na TV Assembleia. Doutor Alberto Bastos, recentemente a Defensoria Pública Geral do Estado do Maranhão promoveu um curso em que habilitou 37 novos defensores populares. Eu gostaria que, em rápidas pinceladas, o senhor pudesse falar um pouco desse projeto e da importância dele para a sociedade, o defensor público popular. Juraci, em primeiro lugar, é importante dizer que a Defensoria Pública tem como missão promover a educação em direitos. E promove essa educação em direitos para que a população tenha conhecimento sobre determinadas normas jurídicas e saiba como exercer a cidadania. Então, o que a gente quer é cada vez mais capacitar a população, dar aulas em educação em direitos, para que eles sejam capazes de não só multiplicar aquele conhecimento no seio da comunidade, mas também exercer a sua cidadania de uma forma mais plena. O curso teve duração de quanto tempo? O curso durou de 3 a 4 meses, foram ministradas aulas por defensores públicos, a maior parte, nós tivemos alguns parceiros também. Foram os próprios defensores públicos que lecionaram? Os próprios defensores públicos, a partir das experiências em determinados ramos, a Defensoria Pública atua em variados ramos do direito. Foi direito na área civil, na área constitucional, na área dos direitos humanos, na área do consumidor, na área da família. Então, foi muito rico, não só para a população em ter condições de obter maiores conhecimentos, mas até para os próprios defensores, porque é uma troca de conhecimento, uma troca de experiência, e o que a gente quer também é aproximar cada vez mais a Defensoria Pública da população. E você, a partir do momento em que você conhece, conversa com a população, você defensor, consegue direcionar e, inclusive, elencar prioridades de atuação para que ela consiga sambarcar o anseio maior da população local. O senhor fala de aproximar a Defensoria Pública da população de uma forma pragmática. Como é que pode ser feita essa aproximação? Quem pode ter acesso à Defensoria Pública? E o que deve fazer o cidadão para ter o apoio, a assistência da Defensoria Pública? Em primeiro lugar, Juraci, o que eu tenho pregado muito na Defensoria Pública é não ficar trancafiado em gabinete. Vá até a comunidade, conheça a realidade daquele assistido, saiba quais são as dificuldades, isso traz uma sensibilidade maior ao defensor, e eu tenho certeza que aquele defensor que se identifica com a carreira, ele vai ter mais garra, ele vai ter mais dedicação e mais compromisso com a população. E quem são os principais beneficiários disso? A população carente do Estado. Em regra, a Defensoria Pública atende aqueles hipossuficientes que recebem até 3 salários mínimos, e também grupos vulneráveis, que independentemente da situação econômica, como idosos, crianças e adolescentes, a Defensoria Pública ela tem buscado cada vez mais ir para as comunidades. Só para você ter ideia, desde o início da nossa gestão, Juraci, nós temos um ônibus escritório. Nós fomos já para 35 comunidades, isso em 13 meses. Dá uma média de 2 a 3 comunidades por mês, com o nosso diminuto Comunidades quadro. da região metropolitana de São Luís ou E no interior também. Nós tivemos uma experiência muito positiva no interior do estado, pela primeira vez fomos para a região da Baixada, levamos conosco o Tribunal de Justiça e lá nós fizemos 700 atendimentos. E um atendimento bem resolutivo. A gente buscava cada vez mais fazer conciliações, recolher material para exame de DNA, ou seja, pessoas que não tinham acesso a esses serviços, e de uma forma simples e rápida conseguia, inclusive, dirimir a dúvida acerca da paternidade, e depois, logo em seguida, a gente trabalhar para que a criança tenha acesso ao direito de alimentos, para que o pai tenha acesso à guarda. Então, a gente fez toda uma metodologia para que nós não fôssemos só ficar próximo da população, mas também resolver cada vez mais o problema que é apresentado. Defensor, esse hipossuficiente, de uma forma mais clara e coloquial para que o telespectador possa entender. Aquelas pessoas que não têm condição de constituir um advogado. Perfeito. Qual é o local que devem procurar? Quais são os contatos para poder realmente ter
uma aproximação maior da Defensoria Pública? A Defensoria Pública, ela atende aqui na capital, no Reviver, próximo à Câmara Municipal. Nós também temos o telefone 129, que é a central de relacionamento com o cidadão. Lá também tem a possibilidade de mandar o WhatsApp, foi recém-inaugurada essa modalidade agora, para que as pessoas que tiverem dúvida acerca do local do atendimento, dos critérios de atendimento também, se ela é considerada uma hipossuficiente, se ela é considerada pobre na forma da lei, se ela é considerada necessitada na forma da lei, ela pode tirar essas dúvidas pelo CRC, por meio do 129 ou até mesmo pelo WhatsApp. E também das nossas unidades de atendimento. No interior do estado nós estamos em 38 comarcas e aqui na capital nós temos o principal ponto, que é no Reviver, Rua DC, número 421. Lá congrega em torno de 8 núcleos diferentes, mas também temos alguns núcleos especializados, Juracy. O Núcleo de Defesa do Consumidor, que fica no São Francisco, o Núcleo de Execução Penal, que fica no Renascença, e no Fórum, que ficam 33 defensores acompanhando os processos já judicializados. No estado do Maranhão, especificamente em algumas prefeituras, a gente tem visto a dificuldade que alunos e pais têm tido com relação ao transporte escolar, que é obrigatório, um dever dos municípios. E o que a gente tem observado é que a Defensoria Pública tem agido e muito para resguardar e dar esse direito a essas crianças e os pais de colocar os seus filhos na escola, mas que eles possam chegar com segurança através do transporte escolar. Porque o pau de arara, em alguns momentos, trouxe transtornos, trouxe infelicidade, como é o caso de Bacuri, do município, e vejo que a Defensoria tem tido uma atuação veemente em muitos municípios do interior do estado do Maranhão, preocupado com essa questão do transporte escolar. Perfeito, Juracy. A Defensoria Pública, ela disponibiliza ao cidadão uma gama de proteção muito grande. No caso individual, como é o caso de uma pensão alimentícia, natureza coletiva, como você mesmo mencionou, com relação ao transporte escolar. E no caso especial de Bacuri, a Defensoria Pública, apesar de não ter um núcleo especializado na cidade, nós destacamos o Núcleo de Direitos Humanos, o defensor Jean. Ele se dirigiu até a cidade, interpôs as ações judiciais competentes e culminou agora com um acordo junto ao governo do estado que acabou com o processo e vai finalizar com um pagamento de indenização àquelas famílias. A Defensoria Pública se preocupa muito com direitos individuais homogêneos, os direitos coletivos, como é o caso do transporte escolar. E a gente tenta, na medida do possível, resolver administrativamente junto ao município, fazendo recomendações, pedindo ofício. Quando isso não acontece, quando não é atendido o direito do cidadão em se dirigir até a unidade escolar com segurança, não existe outro caminho senão ingressar com ação judicial competente e aí buscar o direito que assiste a todos, principalmente crianças e adolescentes que utilizam esse transporte. A gente está falando de transporte, mas logo, por conseguinte, a gente tem que falar de trânsito também. E, infelizmente, eu falo isso com muita dor, no dia 8 de setembro próximo passado, pela madrugada, houve um acidente trágico onde 5 pessoas, 4 na hora e uma outra vítima no hospital, acabou perdendo a vida devido à gravidade do acidente, ali no Jaracati. Chocou bastante, porque foram vidas que foram ceifadas, e de jovens, inclusive. Como é que a Defensoria Pública tem agido nesse caso? A Defensoria Pública, ao tomar conhecimento do fato e depois de uma conversa com o próprio Juracy, na entrevista na rádio, nós destacamos o nosso corpo de assistência social da Defensoria Pública para prestar apoio às vítimas. Nós nos dirigimos até o Jaracati, identificamos quem são os familiares atingidos, estamos fazendo relatório para que, após concluído, seja encaminhado para o defensor público e ele irá tomar as medidas cabíveis, dentre elas a propositura de ações indenizatórias. Nós também faremos o acompanhamento dos inquéritos policiais. Então a Defensoria Pública ela vai atuar de uma maneira bem completa neste caso, não só prestando atendimento jurídico, mas também psicossocial. Nós destacamos um assistente social e um psicólogo para se dirigir até a comunidade e prestar esse apoio que a gente entende que é muito necessário nesse momento. Para finalizar, o senhor falou ainda há pouco em quase 40 municípios onde a presença direta da Defensoria Pública. Mas quem conhece o seu trabalho e sabe da sua inquietude,
em querer realmente estender o trabalho pelo interior do estado do Maranhão, pode ter a noção de que a Defensoria está trabalhando para chegar ao maior número de municípios. Perfeito, Juraci. Eu vou até te dar um dado. O governo do estado tem um programa chamado Orçamento Participativo. Certo. Ele vai até os locais e, no caso, este ano foi a 35 cidades. Houve 35 audiências públicas para perguntar à população, aonde você entende que é prioritário a alocação de recursos? E o estado foi dividido, apesar de ter sido 35 audiências públicas, em 22 regiões. A Defensoria Pública se sagrou vencedora, Juraci, em 13 regiões. Em 13? Em 13 regiões. Que bom. Foi um total de 60 mil votos, a Defensoria teve 20 mil votos. Ou seja, a população está clamando pelo acesso à justiça, está clamando por um órgão que é um instrumento de acesso a direitos. Então, a gente vê isso com muito bons olhos, a responsabilidade é muito grande, a população ter pedido à Defensoria, então, quando for, é para ir com muito gás, com muito comprometimento, para dar vazão às expectativas da população e, ao mesmo tempo, a gente acredita que o governo do estado, partindo do pressuposto do orçamento participativo, consiga, mesmo nesse momento de crise, alocar recursos para a Defensoria Pública poder expandir. A nossa meta é cada vez mais interiorizar para que as pessoas tenham um instrumento de acesso a direitos. Eu não poderia finalizar a entrevista sem perguntar sobre a atuação da Defensoria em relação aos encarcerados, os detentos. Como é que está? A Defensoria Pública firmou um convênio com o Departamento Penitenciário Nacional no valor de R$1 milhão, de forma que os 400 presos que passam por mês no centro de triagem da capital é avaliado caso a caso, e não só no aspecto jurídico, Juraci, mas também no psicossocial, porque o convênio permitiu que a gente contratasse 8 estagiários, 2 assessores, um assistente social, um psicólogo. Então, todo mundo que entra passa por um pente fino da Defensoria Pública. E eu vou te dar um número aqui. Nos 2 primeiros meses de trabalho, nós identificamos que 40% dos presos têm bons antecedentes primários e não são imputados a ele crimes de violência ou grave ameaça. São requisitos que não permitem a prisão provisória. Então, o que a gente quer é que não que se liberte indiscriminadamente, mas que só fique... se observe esses critérios. Os critérios legais, que só realmente fique ergastulado, fique preso, custodiado, aquele que realmente se enquadra nos requisitos legais. Então, nós percebemos isso e a Defensoria Pública espera, porque a partir do momento que você identifica, você faz a petição ao juiz e aguarda o resultado. Nós esperamos que agora, nesse mês de outubro, nós já teremos alguns resultados dos pedidos formulados pela Defensoria Pública nesse período. Eu conversei aqui no quadro Sala de Entrevista com o Dr. Alberto Bastos, defensor público geral do estado do Maranhão. Defensor, muito obrigado pela presença mais uma vez, sucesso, e nós estamos sempre de portas abertas para receber aqui na Assembleia Legislativa. Muito obrigado, Juraci, é sempre um prazer ser entrevistado por você e um grande abraço a todos. Muito obrigado. O quadro Sala de Entrevista fica por aqui, mas o portal da Assembleia volta amanhã. A todos, o nosso melhor agradecimento pelo carinho de sempre, o carinho da sua audiência. Até lá.